Vamos falar do diencéfalo. Vamos falar dos seus constituintes, das suas características morfológicas e topográficas e adiantaremos também alguns aspectos relacionados com as funções. No entanto, esses mesmos aspectos serão desenvolvidos em aulas futuras. Nesta imagem estamos a ver a face medial de um corte médio-sagital do hemisfério cerebral e podemos ver o diencéfalo no centro do corte. A liberdade de limitar a região diencefálica, região essa onde podemos encontrar diferentes órgãos. Podemos encontrar o subtálamo, o tálamo ou tálamo dorsal, que é esta estrutura que tem uma forma ovoide, uma forma muito característica, fácil de reconhecer em qualquer plano de corte. O hipotálamo e ainda o epitálamo, que iremos ver é uma coleção de estruturas que aparecem na linha média do encéfalo. O subtálamo é uma área nem sempre fácil de delimitar do ponto de vista anatómico. Está localizado inferiormente em relação ao tálamo, está localizado dorsal e lateralmente em relação ao hipotálamo e está localizado superiormente em relação ao mesencéfalo. O subtálamo é um órgão que tem funções eminentemente motoras. O subtálamo apresenta um núcleo subtalâmico e esse núcleo subtalâmico está relacionado com circuitos dos núcleos da base, nomeadamente com circuitos dos núcleos da base que regulam a velocidade de execução dos movimentos. Lesões na região do subtálamo manifestam-se com alterações motoras. Quanto ao tálamo ou tálamo dorsal. O tálamo, tal como disse anteriormente, é um órgão que tem uma forma ovoide. É isto que nós podemos ver aqui nesta imagem de uma peça, portanto, de um corte médio-sagital, da face medial, e vemos de facto o tálamo. Nesta perspectiva do corte médio-sagital, não é fácil perceber que entre o tálamo do lado direito e o tálamo do lado esquerdo, portanto, exatamente ao nível da linha média, aparece um espaço. O espaço que é limitado lateralmente pelo tálamo é o terceiro ventrículo. Nesta imagem temos um corte coronal. Reparem, tem aqui o guia do corte, portanto tem a imagem do plano médio-sagital e tem exatamente a linha indicativa do traçado do corte a passar no tálamo. E portanto, cá está o tálamo, mais uma vez, com uma forma ovoide, apesar de termos mudado o corte. E claramente percebemos aquilo que não é tão perceptível na imagem anterior, que é a existência de um espaço na linha média que está a ser limitado lateralmente pelo tálamo. Este espaço é o terceiro ventrículo. Eu relembro que ao nível do mesencéfalo nós já tínhamos apontado um aqueduto, o aqueduto Sylvius. E este aqueduto Sylvius, na verdade, está a ligar o quarto ventrículo, localizado no tronco cerebral, com o terceiro ventrículo, que está localizado nesta região diencefálica. Repito, o tálamo constitui a parede lateral deste terceiro ventrículo. Não é tão visível nesta imagem, mas nesta imagem do néter sim, podemos ver claramente que na face medial do tálamo aparece uma saliência de forma circular. Esta saliência é a aderência intertalâmica, também conhecida como comissura talâmica. Isto quer dizer algo que é óbvio, é que, de facto, o tálamo do lado direito
toca efetivamente no tálamo do lado esquerdo apenas a este nível, ao nível da comissura. Quer isto dizer que, anteriormente à comissura, posteriormente à comissura, temos então o espaço entre os dois tálamos. Temos o terceiro ventrículo. Voltando às imagens das peças, e vendo o tálamo novamente num plano médio-sagital, parece que dá a entender que o tálamo é um órgão relativamente pequeno. Contudo, como iremos ver na próxima aula, o tálamo é um órgão bem mais alongado do que isto que é perceptível neste corte. Na verdade, nós veremos que posteriormente o tálamo descreve uma curvatura orientada lateralmente, posteriormente e inferiormente, de forma que, como a curvatura está orientada para lateral, está orientada para fora, não é visível num plano médio-sagital. Mas, de qualquer forma, preparem-se, porque quando efetivamente estudarmos o tálamo de forma isolada, verão que é um órgão com uma dimensão claramente superior a esta que agora podem perceber. Ventral e inferiormente em relação ao tálamo, temos então o hipotálamo. O hipotálamo está aqui claramente delimitado, forcei essa delimitação e, portanto, teremos que encontrar uma outra imagem para melhor podermos ver os aspectos de fronteira, de limite do hipotálamo com os outros órgãos. O hipotálamo é um órgão que está separado do tálamo por um sulco, que é o sulco hipotalâmico. Este sulco hipotalâmico é, portanto, o limite superior do hipotálamo. Posteriormente, o hipotálamo está limitado pelo subtálamo e pelo mesencéfalo. E anteriormente, o hipotálamo está limitado pela comissura anterior, que é esta estrutura de aspecto circular em corte médio-sagital, e pela lâmina terminal. Repetindo, limite superior é o sulco hipotalâmico, limite posterior subtálamo e mesencéfalo, limite anterior, comissura anterior e lâmina terminal. Isso mesmo pode ser agora percebido nesta imagem da peça, em que teremos aqui o sulco hipotalâmico, desculpem, o sulco hipotalâmico. Aqui está o subtálamo, mesencéfalo, portanto limites posteriores do hipotálamo, e anteriormente a comissura anterior e a lâmina terminal. Inferiormente, ou seja, ventralmente, na verdade o hipotálamo não precisa de limites, porque basicamente o órgão termina. No entanto, ventralmente, temos a descrever várias estruturas no hipotálamo. Assim, de anterior a posterior, podemos encontrar na superfície ventral do hipotálamo as seguintes estruturas. Em primeiro lugar, o quiasma óptico. O quiasma óptico, que como adiante veremos, é a região de cruzamento dos nervos ópticos. É a região onde algumas das fibras que são conduzidas pelos nervos ópticos, direito e esquerdo, cruzam. Quiasma óptico. Posteriormente ao quiasma óptico, temos uma estrutura que é o infundíbulo da hipófise. Infundíbulo da hipófise. O infundíbulo da hipófise, na verdade, forma uma pequena haste da qual pende a hipófise. Aqui vocês podem ver o infundíbulo da hipófise e a hipófise. Esta glândula está localizada nesta estrutura óssea, aqui no osso esfenoide, que é a célula turca. Infundíbulo da hipófise e vem a hipófise. Já agora, olhando aqui para a hipófise, percebem claramente que ela se encontra dividida
num lobo anterior e num lobo posterior. O lobo anterior constitui a adenohipófise e o lobo posterior a neurohipófise. Adenohipófise, neurohipófise. Mais à frente teremos uma aula exclusivamente dedicada ao hipotálamo e aí falaremos das relações do hipotálamo com os dois lobos da hipófise. Neste momento ficam com a estrutura infundíbulo e hipófise. Posteriormente aparece uma estrutura, uma saliência bastante circular, que é o corpo mamilar. Corpo mamilar. Eu chamo a atenção para o seguinte: nós estamos a descrever estruturas que aparecem na superfície ventral do hipotálamo, mas claramente são estruturas que estão anteriormente em relação ao mesencéfalo. Na verdade, aqui na linha média, no mesencéfalo, descrevemos na morfologia externa uma fossa, era a fossa interpeduncular. Aquilo que vocês veem é que estas estruturas, corpo mamilar, infundíbulo, hipófise e quiasma óptico, aparecem anteriormente à fossa interpeduncular do mesencéfalo. Na verdade, esta é uma relação topográfica importante, porque inclusivamente quando nós vimos a morfologia externa do mesencéfalo, deparamos com estas estruturas. Eu, na altura, dizia, não são estruturas do mesencéfalo e, portanto, agora não serão descritas. Bom, mas é exatamente isto que nós vemos aqui nesta imagem. Temos aqui um corte transverso ao nível do mesencéfalo. Aqui estão os pedúnculos cerebrais, portanto, vemos aqui o aqueduto de Sylvius, aqui o teto do mesencéfalo. Portanto, entre os pedúnculos aparece então a fossa interpeduncular, é isso que nós estamos aqui a ver. Também dizia na altura que no fundo desta fossa encontraríamos a substância perfurada posterior e agora vemos anteriormente, cá está, os corpos mamilares. Eu dizia, são estruturas bastante circulares, muito perfeitas. Vêem o infundíbulo da hipófise, portanto aquela haste de onde está pendurada, digamos, a hipófise. Claro, aqui a hipófise não está e por isso é que nós conseguimos, já foi removida, foi perdida, e portanto é por isso que conseguimos ver o infundíbulo. E anteriormente vemos então o quiasma óptico. Portanto, recapitulando, estruturas que aparecem ventralmente em relação ao hipotálamo, portanto inferiormente em relação ao hipotálamo são o quiasma óptico, o infundíbulo da hipófise, falta aqui a hipófise, e os corpos mamilares. Estas estruturas aparecem neste plano anteriormente à fossa interpeduncular. Uma outra área do diencéfalo é o epitálamo. O epitálamo, quando eu apontei no início desta aula, disse-vos, é basicamente uma coleção de estruturas. É uma série de estruturas que aparentemente não estão muito relacionadas, mas que de facto têm uma origem similar e estão agrupadas neste órgão. Estas estruturas que compõem o epitálamo são a comissura posterior, a glândula pineal, a abénula e a estria medular do tálamo. Recapitulando, estria medular do tálamo, abénula, glândula pineal e comissura posterior. Vendo numa outra imagem, comissura posterior, glândula pineal, abénula e estria medular do tálamo. Na segunda parte, iremos falar desta região e terminaremos a parte do diencéfalo. Até já.